Bem, amigos do YouTube, mais uma vez, aqui estou eu gravando mais um vídeo. Esse vídeo eu quero falar de algo extremamente importante. Utilize o seu potencial. Utilize. Você tem um potencial maravilhoso, mas às vezes você não reconhece o valor que você tem, as riquezas que você tem, a força que você tem. Nós temos que ter certeza que nós temos feito muitas coisas, mas muitas coisas poderíamos fazer. Muitas coisas. E se nós pensarmos bem, onde estamos, muito mais além poderíamos chegar. Nós temos que pensar que nós temos que ir mais além do que temos ido, porque nós temos um potencial que talvez nós não entendemos ainda, o potencial que temos dentro de nós. Muitas vezes nós não trabalhamos esse potencial por comodismo. É muito prático ficarmos onde estamos, mas nós temos que ir mais além do que temos ido. Nós temos que buscar mais do que temos buscado. Nós temos que ir mais além. Nós temos que não nos conformar no sentido de comodismo. É comum, muito comum, vermos pessoas reclamando da vida, do emprego, do salário, da crise. Mas a maioria espera as coisas acontecer. E nós, meus queridos, nós temos um potencial muito grande. Nós temos um potencial que talvez nós não sabemos, a força que temos, a potência que nós temos. Temos um potencial extraordinário. Mas nós temos que entender que nós temos que buscar, nós temos que ir atrás. E muitas vezes nós temos desperdiçado tempo, desperdiçado tanto, fazendo tão pouco. Então, qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu projeto de vida? Olha, como é interessante. A abelha, um ser tão pequeno. A abelha destaca entre todos os seres vivos, porque é a única espécie em todo o universo que produz mel. Qual outro produz mel? Ela destacou porque ela descobriu qual o motivo dela, qual o potencial dela, produzir mel. A abelha não faz casulo, a abelha ela não faz outra coisa. O propósito dela aqui é produzir mel, e ela não fugiu desse propósito, seja em que área for da sua vida. Em qualquer situação, busque a excelência, busque ser o melhor possível. Saiba usar o potencial que você tem. Eu quero trazer essa mensagem hoje sobre descobrindo o seu potencial. Às vezes, achamos que os frutos que temos apanhado são pequenos. Talvez nós tenhamos achado que as nossas colheitas têm sido poucas. Mas vamos fazer uma reflexão. Por que são pequenos? Por que colhemos poucos? Os frutos são consequência da raiz, onde você tem colocado essas raízes. O que você tem plantado? Onde você tem plantado? Onde você tem plantado é terra boa, é terra fértil.
Então, muitas vezes nós não levamos na vida de qualquer forma. Olhamos para aquilo que os nossos olhos físicos conseguem ver, mas é no invisível que está a nossa força. Quando vemos uma linda árvore com lindos frutos, nós não conseguimos enxergar a raiz, porque a raiz ela está lá dentro. E uma coisa nós podemos ter certeza, nenhuma árvore nasce tão grande, nenhuma árvore nasce grande. Ela nasce daquela sementinha pequenininha que foi ali jogada na terra. E daquela sementinha existe um potencial, uma força tão grande. E quando nós vemos aquela árvore tão grande, aquela árvore com lindos frutos, frutos lindos, aí é interessante como as pessoas enxergam os frutos, mas as pessoas não enxergam a raiz. Eu não consigo enxergar a raiz, você não consegue enxergar a raiz. Mas é na raiz, é ali que está a força. O invisível determina o visível. Muitos dizem, eu quero ver para crer. Mas é muito melhor dizer, eu quero crer. Eu quero crer e aí sim eu vou ver. Creia e verá. Creia e verá. Utilize o seu potencial. Você vê uma luz acesa, você vê uma grande indústria funcionando. Hoje, com a tecnologia, nós vemos tanta coisa, mas a energia em si a gente não vê. Mas é a energia, aquilo que a gente não vê, que faz a gente tocar numa tomada e fazer com que a luz se acenda. Da mesma forma, somos nós. Quais as sementes você tem plantado? O que você tem utilizado para que algo grandioso aconteça na sua vida? Olhe para os frutos. Quais os frutos você tem dado? Seja visionário, busque a oportunidade, saiba usá-la, saiba usar cada oportunidade. Seja sensível às oportunidades. Deus tem te dado oportunidades. Muitas vezes tem pessoas na nossa frente, bem próximo de nós, que pode ser uma porta de um milagre. Então, saiba que você tem um grande potencial, mas nós temos que aprender a utilizar esse potencial. Dentro de nós existe algo forte, mas às vezes o medo, a insegurança. Medo pode ser a barreira maior. O medo pode ter te vencido. Eu tenho um exemplo muito grande da Bíblia. Mesmo quem não conhece a Bíblia, conhece a história de Davi. Todos conhecem a história de Davi. Davi era pequeno e ele venceu Golias, que era um gigante. Ele não temeu porque ele creu numa força maior. Ele tinha uma fé sobrenatural. A sua fé vai determinar o que você vai encontrar. Aquilo que você focaliza se expande. Temos que tirar os olhos da situação. Hoje, no Brasil, só se fala em crise, problema. E nós abaixamos a cabeça. Levante a cabeça, saiba qual é o seu potencial. Pare um pouco, desconecta das coisas de fora. Conecte com o seu interior. Saiba que muitas vezes no momento de crise, que muitas pessoas alcançam um patamar que nunca ele imaginaria chegar. Saiba que às vezes passamos por deserto, por vales, mas o nosso lugar é no monte, é nas montanhas.
Veja além do que você tem visto. Busque o seu potencial. Eu tenho convicção, você que está ouvindo essa mensagem, você pode chegar muito mais além do que você tem chegado. Podemos prosperar sim no deserto. Podemos alcançar patamares maiores. Eu não sei como você está aí agora. Pare de olhar para baixo, levante a cabeça, olhe para cima. Olhe para cima. Pode cavar poços no deserto, que eu tenho certeza que vai jorrar água, mesmo no deserto. Mesmo na lama, nasce a flor de lótus. Saiba que você tem um potencial imenso. Utilize seu potencial. O seu lugar é no topo. É bem no topo. Seja como a águia. Voe alto. Voe o mais alto possível. Você é capaz. O seu potencial é bem maior do que você imagina. Esta é a minha palavra de hoje. Utilize o seu potencial. Você tem uma força grande dentro de você. Acredite em você. Acredite. O seu lugar é bem mais alto de onde você está. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Esta é a minha mensagem de hoje. Se você gostou, dê seu like, inscreva-se nesse canal. Estarei sempre passando uma palavra de força, de fé, de esperança, de alegria. Um abraço, Glória Ribeiro.